Olá, meus queridos, paz do Senhor. Me chamo Vicente Augusto e me vi na necessidade de gravar esse vídeo, que assim, eu acho que a gente já deveria saber tudo que eu vou expor aqui. Eu acho que a Igreja do Senhor já devia estar consciente de tudo que está acontecendo no mundo, mas o que eu vejo é um povo perdido, um povo sem saber o que fazer em alguns momentos, e eu quero falar sobre política, não a respeito da política em si, mas a respeito da posição de Deus em relação ao que está acontecendo no mundo, e isso inclui muito a política, né? A gente vê aí que o povo anda meio ansioso, né? Qual é o rumo que o Brasil irá levar? A direita vai continuar no poder, a esquerda vai assumir, o que vai ser de nós, né? Então, assim, irmãos, eu vejo que alguma dessas coisas que tem acontecido com o cristão principalmente é devido ao ensino errado. Não tem como. Eu insisto em bater nessa tecla, irmão. O crente maduro é o crente que entende a palavra. É um crente cheio de palavra. Porque, assim, a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas são discernidas ou entendidas espiritualmente. Se você olhar para o mundo, irmão, com uma perspectiva mundana, com os olhos carnais, você pode ser que você fique com medo mesmo, que você ande ansioso, que você, né, enche o coração de dúvida. Mas se você se atentar à palavra e aquilo que está escrito, irmão, você consegue entender isso espiritualmente, e isso traz certa paz para o seu coração. Porque assim, a gente tem que entender uma coisa: Deus sabe todas as coisas e Deus está sim no controle de todas as coisas. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia tem um ensino aí que vem trazendo para as pessoas um Deus que ele está nas mãos do acaso. Por exemplo, Deus não pode evitar alguma coisa porque a pessoa decidiu fazer aquilo e acabou. Deus está na mão do acaso, entendeu? Deus não pode interferir no mundo. As pessoas estão espalhando o ensino de que o homem tem o controle sobre a situação, o homem tem o controle sobre a terra, e não é verdade isso, irmãos. O homem tem sim uma certa autoridade, mas uma autoridade delegada. Por exemplo, existe vou dar um exemplo aqui de uma empresa com o CEO, né, o dono da empresa. Ele tem uma sala que tem vários computadores. E nessa empresa trabalha, vamos colocar, milhares de empregados. Cada um tem uma função. Só que esse CEO, ele fica dentro daquela sala e ele fica observando tudo através de várias câmeras que tem instalado nessa empresa, vamos dizer assim. Então, ele tem um controle sobre tudo. Ele não controla cada um, mas ele tem um controle sobre toda a situação. Se um gerente chegar e mentir sobre alguém, dizendo que tal pessoa fez tal coisa, esse dono da empresa, o CEO, ele pode olhar nas câmeras e constatar que lá, opa, esse fez isso mesmo. Então, vou mandar ele embora. Esse não fez isso. Quer dizer, ele não controla tudo na empresa, mas ele tem um controle sobre tudo. Tudo passa por ele. Tem os gerentes que trazem informação para ele, tem os diretores, tem os líderes, né? E ele observa tudo. Então, ele não controla tudo. Você está me entendendo? Ele não controla o gerente, ele não controla um colaborador, mas ele tem um controle de tudo. Ele pode demitir ou ele pode admitir quem ele quiser ali naquela empresa. Entendeu? Por quê? Porque ele tem um controle. É assim que funciona, mais ou menos, a soberania de Deus. Deus, ele está acima de todos. Deus é soberano sobre toda a criatura, sobre tudo que acontece aqui, tudo que acontece na terra e nos céus. Ou ele permitiu que acontecesse, ou ele ordenou, ou ele mesmo fez, ou ele mesmo faz. Por exemplo, a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era justo. E Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas, mas não tocasse na vida de Jó, não matasse Jó. Então, aí mostra que até o diabo está debaixo tem que obedecer a Deus, de certa forma. Embora ele seja rebelde, embora ele seja o pai da mentira, ele ainda assim, ele está debaixo. Deus está acima dele, né? Ele não pode fazer as coisas por querer, porque senão ele ia lá e destruía simplesmente Jó. Então, assim, a Bíblia mostra que nada pega Deus de surpresa. Por exemplo, quando o homem pecou, pode ser que a gente vê em Gênesis, né? Tudo era bom, Deus criou tudo e tudo era perfeito e o homem peca. Pode ser que algumas pessoas olhem e pensem, nossa, pegou isso de surpresa. Mas no Novo Testamento, a gente vê, Deus já sabia que o homem ia cair.
Tanto é que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que já tinha sido morto desde a fundação dos tempos. Já tinha sido preparado o Cordeiro. A salvação já era realidade antes do homem pecar. Nada foge da mão e do controle de Deus. Nada, irmão. Irmãos, a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse o rumo da história. Então, assim, a gente está dentro disso. Ah, Vicente, mas e aí? Esquerda ou direita vai ganhar? Eu vi nesse vídeo por causa que estava escrito Bolsonaro e Lula na capa. Então, irmãos, é o seguinte. É o que eu falo para minha esposa aqui. A gente já sabe através da palavra que tudo já está escrito. A história já foi escrita. Em Apocalipse fala do anticristo. A Bíblia fala do anticristo. O Novo Testamento inteiro, os apóstolos, o próprio Jesus fala dos tempos vindouros, fala do anticristo, do reinado do anticristo, e fala que tudo estará sujeito a um só líder mundial, vamos colocar assim, a um só governo. A besta irá dominar. Então, assim, irmãos, como que você acha que isso vai acontecer se a gente ficar colocando o líder de direita lá? Se uma pessoa que vai totalmente contra o sistema, que é o caso do atual presidente, como que você acha que as profecias vão se cumprir? Você acha que a gente votando no partido de direita para sempre lá vai anular tudo que tem que acontecer? Não, irmãos, não vai anular. É o que eu falo para minha esposa. Ter um governo de direita atualmente, e pode ser que ele vença, né, no segundo turno e continue mais 4 anos, não garante nada pra gente. Não garante paz. Aqui a gente não vai ter paz, irmãos. A Bíblia fala, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então isso é o básico, irmãos. Você saber que o anticristo vai reinar, que a igreja vai ser perseguida, que muitos vão morrer em nome de Cristo. Isso é o básico. A igreja deveria estar se preparando para momentos assim, irmãos. A igreja deveria estar se preparando para passar por essas coisas. E não tá com medo. Mas por que tem medo? Porque vai na igreja e as igrejas pregam que você vai reinar aqui nessa terra. A igreja prega que você vai viver aqui os melhores dias da sua vida, que vai ser abençoado, próspero, rico. Você não vai sofrer, você não vai ter doença, eles estão pregando isso. Isso é uma utopia, é utopia. É uma loucura isso daí. Não condiz com a realidade da palavra. Ah, Deus pode levantar pessoas ricas? Podem. Deus pode levantar pessoas milionárias? Pode. É padrão de Deus? Isso não é padrão. Não é padrão. Os apóstolos foram perseguidos, a igreja primitiva foi perseguida, muitos foram mortos. Então assim, irmão, o papel da igreja hoje é orar, é buscar o Senhor, espalhar as boas novas do Evangelho para que o número de salvos cresça. Para que some no reino de Deus. Para que muitos sejam salvos. Este é o papel da igreja. Não é pregar que você vai ser rico, próspero. Não, isso é engano de Satanás. Se você está numa igreja que prega essas coisas e você está com medo do que está acontecendo aí porque pode assumir um governo de esquerda, você está sendo enganado. E você vai entrar num governo de esquerda despreparado. A igreja pode ser perseguida e você pode chegar até a negar a Cristo. Por quê? Porque você não tem uma base de fé firme. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estavam diante do rei lá, o que eles falaram? Vocês podem me jogar a gente lá na fornalha. Se Deus quiser salvar, ele vai salvar. Se Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser também, tá bom, mas a gente não vai se prostrar. O que acontece? Muitos hoje em dia acham que não, Deus ele vai livrar você de todos. Não, irmãos. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas teve gente que morreu em fornalhas. Teve gente que morreu cerrado no meio. Teve gente que morreu comida por leões. Os próprios apóstolos foram mártires. Então, assim, a gente tem que se atentar a essas coisas. São coisas simples. Coisas simples. Não existe arrebatamento secreto em que Jesus vai vir aqui, vai levar todo mundo, ninguém vai sofrer, vai ficar só as pessoas que sofrendo. Não é assim que funciona. O anticristo vai vir, vai reinar, pode ser que engane muitos cristãos. A Bíblia fala isso, que se possível até os eleitos vão ser enganados. Ou seja, está escrito, irmãos, que o anticristo vai se levantar e vai reinar sobre todas as nações.
Aí eu e você queremos voltar no partido de direita para anular a vontade de Deus, porque isso está escrito, é a vontade de Deus. Para que a glória de Cristo seja manifesta, a salvação venha, apareça, a redenção chegue. Então, irmãos, é claro que eu como cristão, vou votar numa pessoa que esteja lá que defenda as pautas cristãs. É lógico, eu não vou contra os princípios cristãos. Mas a gente tem que estar ciente, irmão, que é Deus que levanta o homem que está lá. Tanto o mal quanto o bom. É Deus que levantou o Bolsonaro. Se o Lula chegar ao poder, vai ser Deus. Ou ele levantando diretamente, ou ele permitindo que suba. De qualquer forma, é ele. Você está entendendo isso? A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor era servo do Senhor. Ué, mas ele não era crente, era idólatra, ele não cria em Deus. Pois é, a Bíblia chama, o próprio Deus chama ele de meu servo. Mesma coisa com o faraó. Essas pessoas que levantaram, porque a Bíblia diz assim, ó. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel 2:21. Ou seja, é ele que coloca rei lá e ele que tira. Bolsonaro diz uma coisa que é muito verdade. Só Deus pode me tirar da presidência. E é verdade, irmão. Se ele sair no segundo turno, pode ter certeza que foi Deus que tirou. Ai, mas irmãos, é Deus que tira. Deus que coloca lá. Entendeu? Então assim, ó, vou ler outro versículo para os irmãos aqui. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, Deus, irmão. Tudo que está acontecendo aí é o diabo que está fazendo. Tudo que está acontecendo aí é o diabo planejando aqui uma só moeda, um só governo, um só líder mundial. Tudo que está acontecendo aí que os pessoal falam que é teoria da conspiração, né? Que é chamada teoria da conspiração. Irmão, tudo é bíblico. Isso é bíblico. Não é teoria de conspiração. É coisa bíblica. É coisa que está escrito no Apocalipse, se você ler. Uma só moeda, um só governo, marca da besta, esses negócios para a pessoa poder... Só com a marca que vão poder comprar ou vender. Irmãos, isso é Bíblia. O problema é que as pessoas não leem. As pessoas têm preguiça. O crente, 30 anos na igreja, aí vê o que está acontecendo no mundo, rumores de guerra, guerras, fome, perseguição de cristão, apertando o cerco cada vez mais, quase chegando aqui. E as pessoas têm medo. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Acha que Deus vai livrar tudo. Ah, nossa, Deus vai chegar. Não, irmãos, muitos vão morrer. E corre o risco de muitos negar a fé. Com medo. Medo da morte. Medo de perder entes queridos. Então, irmão, a gente tem que se atentar à palavra. A palavra diz que Deus permitiu. Aqui diz, porque Deus incutiu no coração deles que realizassem isso. Você está entendendo? Tudo isso que está acontecendo, toda essa movimentação no mundo, tudo isso para estabelecer um governo só, uma só moeda, um só líder mundial, tudo isso é bíblico, tudo isso está escrito. E a gente não consegue anular isso. Porque é a vontade de Deus que tudo isso se cumpra. Para que a redenção venha, para que o Senhor venha resgatar o seu povo. Outra coisa também, irmão. Há algumas profecias sobre o Brasil, até de estrangeiros, que dizem que o Brasil vai ser levantado como uma grande nação e tal. Algumas pessoas acham que o Brasil é a nação, que Deus é o Deus do Brasil. O Brasil não é nação de Deus, no contexto de que o povo serve a Deus. Não, irmãos. A maioria do brasileiro é cristão. O país é laico, mas tem maioria cristã. Mas essa maioria cristã inclui os católicos. Os católicos são um povo idólatras. Eles idolatram anjos, idolatram santos, idolatram imagens. E Deus não compactua com esse tipo de coisa. Então dizer que o Brasil é uma nação do Senhor não faz sentido nenhum. Irmãos, eu sei que é bonito, é legal o pessoal se levantar em oração, orar pela nação, glória a Deus por isso, mas não estamos vivendo avivamento. Falta muito para avivamento. Irmão, avivamento vem com santidade, avivamento vem com posicionamento reto, avivamento vem com caráter irrepreensível. E a gente não vê isso no Brasil. A gente vê muita mistura, muita bagunça, crente que é crente na igreja, mas fora anda de qualquer jeito, se mistura com o mundo.
O Brasil está longe de ser uma nação do Senhor. A única nação que Deus chama como dele é Israel. E Israel está debaixo de desobediência agora, até que o Messias venha e resgate seu povo. Então, assim, Israel é o povo de Deus. É o povo da aliança. E nós cristãos somos a nação santa, chamada em Cristo, redimida, chamada povo santo, nação santa. Os crentes, irmão. Nada de Brasil, o Brasil não tem nada a ver. O Brasil é um país laico, é um país onde tem muito macumbeiro, tem muito espírita, é muita mistura de religião. Então, o Brasil não é a nação do Senhor. Esquece isso, tira isso da sua cabeça. A nação do Senhor é a sua igreja, é o povo de Israel, mas que está debaixo de desobediência atualmente, e naturalmente é o povo de Israel, né? Mas espiritualmente é a igreja do Senhor, a igreja que segue o evangelho de Cristo verdadeiro. Essa é a nação santa, é a nação de Deus, é a nação que Jesus virá buscar. Essa é a noiva do Senhor. O Brasil não. Esquece isso aí. Então, mas e as profecias? Amém, irmão. Se for de Deus, vai se cumprir muita coisa aí. Mas eu tenho autoridade, você tem também, de julgar a profecia. Então vamos esperar, dê tempo ao tempo. A Bíblia diz que se não acontecer, a pessoa é falso profeta. Então é simples. Então assim, irmãos, esse vídeo foi mais para você refletir a respeito das coisas de Deus, a respeito do que está acontecendo no mundo, a respeito a direita, a esquerda. Meu, irmãos, acalma o seu coração. Se você é cristão, nascido de novo, se apega com as verdades bíblicas, se apega com Cristo, porque o anticristo vai aparecer, vai se levantar, vai reinar, muitas pessoas vão morrer sim, muitas coisas ruins vão acontecer, mas a Bíblia diz, irmão, que Cristo irá voltar, que seremos redimidos, num piscar de olhos, seremos transformados. Amém? Isso é o motivo da nossa alegria. A Bíblia diz que não haverá choro mais, não haverá pranto, não haverá mais tristeza, porque o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, irmãos, corre o risco da gente sofrer aqui, é certeza isso, porque a Bíblia diz, e cabe a nós nos preparar na palavra e preparar aquele que estiver do nosso lado. Transmitir isso, se apegue com Cristo, fortaleça. Muitas pessoas estão passando perseguição, a gente também vai passar, a gente pode passar, ou pode ser que não chegue agora rápido assim na nossa época, mas que está se apertando, tá. Bolsonaro pode ganhar agora e ficar mais 4 anos, mas e depois? Irmão, não vai ficar para sempre um líder de direita aí. Então, se atente nas palavras do Senhor, busque conhecimento na Bíblia, mergulhe na palavra para que você não seja pego de surpresa, irmão. Para que quando o anticristo começar a reinar aí, você não negue sua fé e vá para o inferno. Isso é sério. Então, irmão, não temas. Se apegue a Cristo, se apegue à palavra do Senhor. Com o poder do Espírito Santo, temos que nos preparar para passar para tudo isso. Então se apegue a Deus, fique firme na fé, não desista, irmão. Se mantenha firme, oração, jejum, busque a Deus. É tempo de buscar a Deus mais e mais. Esse é o verdadeiro avivamento. É uma busca constante de cada indivíduo, irmão. Cada indivíduo. Você como indivíduo, você como ser humano, você como filho de Deus, busque a face de Deus. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de meditar na tua palavra, para que a gente não seja pego com mentiras, para que a gente não seja pego de surpresa em momentos assim, para que uma notícia ruim para nós não seja algo desesperador, não tire a gente do foco, que é se manter firme em Deus. Então, irmão, se você gostou desse vídeo, se você achou relevante, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra, fortaleça um outro, sabe, irmãos? Ajude um outro, esteja pronto e apto para falar do evangelho, para pregar o evangelho, para espalhar as boas novas. Porque esse mundo aqui, irmãos, jaz no maligno, a palavra diz. O sistema desse mundo está totalmente corrompido. Mas nós que estamos em Cristo, temos uma nova realidade dentro de nós, que um dia irá se manifestar, irmãos, e todos verão a glória de Deus. Então, irmão, esse vídeo é para você refletir a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, para que você não tenha medo, para que você não fique aflito, porque o Senhor nos concede graça, é o Senhor que fortalece a nossa fé. Então se apegue em Cristo, se apegue às verdades da palavra de Deus, se apegue à esperança da ressurreição, se apegue a essa esperança, irmãos, que é a esperança que
que o crente tem que se apegar, de que a gente pode passar o que for aqui, um dia, na glória, estaremos face a face com o Senhor, com o nosso Salvador, conheceremos Ele. Esse é o nosso maior desejo, irmão. Esse é o maior tesouro que o cristão pode almejar, conhecer a Deus pessoalmente, olho a olho, face a face. E isso é promessa para o seu povo, redenção. Então, irmão, não temas. Se apegue a Cristo, se apegue à palavra do Senhor. Com o poder do Espírito Santo, temos que nos preparar para passar para tudo isso. Então, se apegue a Deus, se apegue fique firme na fé, não desista, irmão. Se mantenha firme, oração, jejum, busque a Deus. É tempo de buscar a Deus mais e mais. Esse é o verdadeiro avivamento. É uma busca constante de cada indivíduo, irmão. Cada indivíduo. Você como indivíduo, você como ser humano, você como filho de Deus, busque a face de Deus. É tempo de jejum, é tempo de oração, é tempo de meditar na tua palavra, para que a gente não seja pego com mentiras, para que a gente não seja pego de surpresa em momentos assim, para que uma notícia ruim para nós não seja algo desesperador, não tire a gente do foco, que é se manter firme em Deus. Então, irmão, se você gostou desse vídeo, se você achou relevante, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra, fortaleça um o outro, sabe, irmãos? Ajude um o outro, esteja pronto e apto para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho, para espalhar as boas novas. Porque esse mundo aqui, irmãos, jaz no maligno, a palavra diz. Amém, irmãos? Então, esse é o recado que eu tinha para os irmãos. Espero que os irmãos sejam abençoados através dessa mensagem. Amém? Fique com Deus, irmãos.